Irmãos queridos, a paz para todos vocês. Passo aqui hoje para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações, trazer uma palavra para a sua vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e uma palavra sobre o papel da igreja como o povo de Deus, como o Novo Testamento trata a igreja, algumas comparações que ele faz. Porém, eu considero relevante abordar um assunto aqui, que é o julgamento que está acontecendo nesse momento, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, tratando da liberdade para que as igrejas se reúnam, façam cultos presenciais durante a pandemia. Como ponto de partida, quero dizer aqui que as decisões do Supremo Tribunal Federal, como de todo o judiciário, devem ser respeitadas. Em um Estado democrático de direito, essa expressão tão comum nos dias de hoje, há que se ter um poder que regule a aplicação da lei. É bem importante que a gente deixe isso claro. Não advogamos nenhum tipo de desobediência às decisões judiciais, até porque só existe um sistema pior do que a tirania, a anarquia. Outro ponto a destacar aqui é o cuidado que temos tido na igreja que eu lidero, na comunidade de fé que Deus me deu o privilégio de liderar. Temos tido todos os cuidados necessários, obedecido os decretos, muitas vezes pagando até o preço de alguma crítica, mas temos feito porque consideramos que é importante sim, é essencial o uso da máscara, o uso do álcool em gel nas entradas dos templos, o controle da quantidade de pessoas, o afastamento dos assentos, porque essa é uma questão muito ampla, não atinge somente a nós, mas a toda a sociedade. Então isso é ponto pacífico. Mas eu quero abordar aqui algumas coisas dentro desse debate que se formou, sobre essas questões que estão sendo tratadas ali no Supremo Tribunal Federal, e eu quero me posicionar com respeito a alguma delas. Uma delas é que, apesar de toda a dita evolução que parece existir na nossa sociedade, o preconceito contra os evangélicos ainda é muito grande. Primeiro, há uma generalização preconceituosa de pegar todos os evangélicos, como se eles fossem um grupo homogêneo e rotulá-los, de alguns rótulos naturalmente pejorativos, e isso ser aplicado a todos. Esta generalização, ela só pode ser fruto ou de desconhecimento, ignorância, ou realmente de um preconceito sem tamanho contra os evangélicos. Ontem, por exemplo, a jornalista deu uma entrevista dizendo que a única razão pela qual os pastores querem as igrejas abertas é por causa dos dízimos. Pelo nível de informação que ela tem, eu não penso que foi desconhecimento, eu considero preconceito mesmo. Outro ponto bastante importante para a gente abordar aqui é que a igreja, ela não busca, pelo menos as igrejas que trabalham seriamente, conscientemente, não busca aqui promover aglomerações, mas cooperar, porém sem interromper as suas atividades. E busca também isonomia, porque os serviços essenciais funcionam sem tanto controle assim. Os metrôs continuam lotados, os ônibus continuam lotados, os aviões continuam lotados, os supermercados continuam lotados e a igreja precisa ser completamente impedida de realizar os seus cultos. Ora, há um uso de pesos e medidas diferentes para a mesma situação. Outro ponto a compreender, eu espero que realmente as pessoas não tenham compreendido isso e por isso estão dizendo que o culto online tem a mesma abrangência. Hoje, um jurista disse na sua sustentação oral que o culto online chega a ter uma abrangência maior porque pode ser visto por um número maior de pessoas. Ora, só quem realmente nunca cultuou pode fazer uma afirmação tão disparatada como esta. Nada substitui o contato,
o olho no olho, ainda que eu não possa pegar na mão e olhar nos olhos e dizer, irmão, a paz para ti, está tudo bem, como você está, como eu posso ser útil, como eu posso te ajudar. Então, o culto online, ele é um recurso a mais, mas ele não é um recurso básico para o exercício da fé cristã. Então, esses pontos são muito importantes de serem colocados aqui. Agora, eu quero encerrar essa parte, falando aqui desse julgamento, dizendo que o tribunal ainda não decidiu, esse julgamento ainda está acontecendo, mas eu quero ser muito direto em dizer que os tribunais, os governos, eles podem regular o funcionamento institucional das igrejas, mas jamais terão poder para regular a fé cristã. A fé cristã é uma experiência espiritual profunda que se adquire na comunhão com Deus. E somente quem a tem pode mensurar o nível da sua profundidade. Quem não a tem, quem não a vive, jamais poderá fazer isso. E essa fé cristã venceu as perseguições do Império Romano, venceu os movimentos filosóficos que há anos tentam transformá-la numa fé caricata e muitas vezes transformá-la numa fé desonesta. Não, nós já vencemos isso. Nós vamos vencer mais essa, queridos. Não tenha medo, não se assuste, Não se assuste com isso. Cristo está vivo e nós vivemos nele. E independente da decisão que vier, nós permaneceremos professando a nossa fé. Eu não posso esquecer de Pedro diante do Sinédrio, quando foi dito a ele que eles seriam soltos, mas que não falassem mais em nome de Jesus. Eles foram categóricos diante do Sinédrio judaico em dizer: não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos, e convém obedecer a Deus e não aos homens. Então, guardadas as devidas proporções do momento que estamos vivendo, a nossa fé não depende de autorização de governos e tribunais. A nossa fé está firmada em Cristo. E é essa fé que produz uma igreja viva, que está retratada no Novo Testamento. E é dessa igreja que eu quero falar. A igreja segundo as comparações que aqui são colocadas pelo Novo Testamento. O Novo Testamento é o livro que registra a vida da igreja. Ele não anula, ele não suplanta, ele não é um livro contraditório ao Antigo Testamento. Mas assim como o Antigo Testamento retrata o relacionamento de Deus com o homem a partir de um povo que ele escolheu, o povo de Israel, o Novo Testamento retrata a vida da igreja. As palavras de Jesus são a base doutrinária da fé cristã. A base doutrinária da fé cristã é aquilo que Jesus ensinou. As cartas do Novo Testamento, escritas pelos apóstolos, são a explanação daquilo que Jesus falou. Ou seja, eles detalham, eles acrescentam detalhes àquilo que Jesus, de forma muito sintética, falou. E quando eu digo que ele falou sinteticamente, eu não digo que foi incompleto, ao contrário disso. Mas os apóstolos, para os demais povos, para as outras culturas da época, eles clareiam, eles detalham os ensinamentos de Jesus. Nós vamos encontrar lá em Atos capítulo 11, a certidão de nascimento da igreja, do povo cristão. Quando, estando os cristãos reunidos na Antioquia, muita gente ouvindo e aprendendo o evangelho, no versículo 26 diz que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados cristãos. E então o Novo Testamento vai usar algumas comparações, algumas parábolas para falar a respeito da igreja. E essas parábolas são muito importantes porque elas despertam o interesse
dos ouvintes, né? Jesus utilizou o recurso das parábolas e nós vamos encontrar esse recurso utilizado também lá pelos apóstolos, né? As comparações, porque eles prendem a atenção, né? Essas comparações, esses recursos prendem a atenção dos ouvintes e facilita a compreensão da mensagem que eles querem passar. Eles também ajudam, né, os ouvintes, né, a concatenar, né, aquilo que está sendo ensinado com a sua realidade. Ou seja, ligar aquilo que está sendo ouvido a fatos do seu dia a dia. Por isso as comparações são muito importantes e elas dão vida a um sermão, elas dão vida àquilo que está sendo ensinado. E dentro desse sentimento de ensinar, né, o que é a igreja, nós vamos encontrar os apóstolos falando isso, ensinando isso. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 16, ele vai dizer que nós somos o templo, o santuário do Deus vivo. O santuário do Deus vivo significa o lugar onde ele habita. E na maioria das vezes, até há uma confusão de compreensão sobre isso, porque as pessoas ligam o lugar onde Deus habita, né, primeiramente a uma estrutura física, né? E a gente passa diante de uma igreja, de um templo religioso e diz assim, ali Deus habita. Mas em primeiro lugar, eu quero dizer que o Senhor habita em nós. Habita em nós. Lá em João capítulo 14, no versículo 23, Jesus vai dizer assim, aquele que me ama guarda as minhas palavras. E o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele morada, habitação. Então, a igreja é a habitação de Deus. Primeiro porque ele habita individualmente na vida de cada crente. Meu irmão, o Senhor habita em você. Nós temos um corinho, né, um hineto, que diz, ele está em você, o Espírito Santo habita em você. É uma grande realidade bíblica, inclusive. O Espírito Santo habita em nós, nós sentimos a sua presença. É por isso que eu disse agora há pouco, que quem não tem a experiência da comunhão com Deus, não consegue dimensionar a profundidade disso. Ele habita em nós, nós o sentimos em nosso coração. Sinta a presença do Senhor aí com você. Sinta a presença do Senhor na sua vida. Sinta o Senhor bem pertinho de você. Ele habita em nós. Nós somos o santuário de Deus. Ele mora em nós. O apóstolo Paulo, quando esteve ali na cidade de Atenas, ele chegou ali no ponto central da cidade, no Areópago, e ali havia muitos altares, cada um dedicado a um deus, e havia ali um altar, sobre o qual estava escrito Deus, ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo diz assim, esse é o Deus que eu prego. Mas esse Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, isso fica muito claro que a habitação de Deus não é primordialmente ligada a um local. Aquele local, ele se torna habitação de Deus quando nós, o seu povo, nos reunimos para cultuar ali. Quando nós também consagramos aquele lugar a ele especificamente. Mas é essencial compreender que o Senhor habita em nossos corações, habita em nossas vidas. E quando falamos da habitação de Deus em nós, isso implicitamente traz para nós a necessidade de que santifiquemos a nossa vida. A outra comparação que encontramos no texto bíblico a respeito da igreja é ela sendo apresentada como uma família. A igreja, além de ser o santuário onde Deus habita,
ela é também uma família. A família é a ligação mais íntima que todo indivíduo pode ter na sua existência. Por mais que essa família não seja perfeita, por mais que esta família não tenha não atenda a todas as nossas aspirações, o fato é que é a nossa família. Assim é a igreja do Senhor. A igreja não é um povo perfeito, mas ela é uma família, a família de Deus. Quando Jesus estava ensinando aos seus discípulos e criticando o sistema religioso da época, os escribas e fariseus, ele vai dizer aos discípulos que aqueles homens não eram o exemplo para os discípulos porque eles não viviam como uma família. Havia entre eles uma disputa por importância de quem seria mestre, quem seria mais importante, quem se apresentaria mais religioso, e Jesus diz assim: vós não sereis assim, vós tendes um só mestre e sois todos irmãos. Cristo nos apresenta uns aos outros como irmãos em Cristo. Por isso eu vos chamo de irmãos, porque Jesus fez isso. E lá em Hebreus, nós vamos encontrar o texto bíblico dizendo que Jesus nos chama de seus irmãos. Somos todos vindo de um só Deus e todos vós sois irmãos. Então isso se reveste de uma importância muito grande. Somos todos irmãos, estamos todos ligados pelo mesmo Pai que é Deus. Somos todos aqueles que recebemos a Cristo como Salvador, agraciados com a condição de filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os que eram seus, falando de Jesus. E os seus, o seu povo, não o recebeu, mas todos quanto os receberem ou o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos adotados, filhos por adoção, não por merecimento, mas por causa da misericórdia de Deus. Então eu preciso olhar para os meus irmãos de fé como irmãos, porque é assim que nos ensina a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios dizendo: irmãos, sedes imitadores de Deus como filhos amados. Então, como filhos de Deus, nós devemos imitá-lo. Nós devemos viver uma vida conforme Ele deseja que vivamos. Nós devemos praticar aquilo que Ele deseja que pratiquemos. Afinal de contas, somos os seus filhos. Servimos a Ele e nos declaramos como filhos dele. Portanto, é imprescindível que vivamos verdadeiramente como seus filhos. Nesse ponto, a igreja é comparada com uma família de Deus, o povo de Deus. Nós vamos encontrar mais uma outra figura de comparação muito interessante, quando o Novo Testamento vai dizer que a igreja é um corpo. O que é o corpo? O corpo é um conjunto de células que vão formando-se em órgãos, que vão formando ali elementos que funcionam de maneira harmônica. Isto é um corpo. Então o corpo é completamente integrado e autodependente. Nós dependemos, o nosso corpo para funcionar, ele depende de que cada órgão tenha o seu pleno funcionamento. Isso está muito claro para nós. E a Bíblia diz que nós somos o corpo e que esse corpo tem uma cabeça, que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Assim como para o funcionamento do corpo é essencial que o cérebro coordene o funcionamento do corpo,
Assim a igreja é coordenada por Cristo. Nós estamos ligados por Cristo. Independente da localidade onde estamos, independente da nossa origem, do nosso conhecimento, do status que tenhamos na sociedade, isso desaparece quando nós nos olhamos como o corpo de Cristo. Nós somos o seu corpo. O apóstolo Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Somos o corpo de Cristo. Esse corpo é ligado por uma cabeça que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele é o cabeça da igreja e o salvador do corpo. Então nós todos estamos ligados a Cristo. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o corpo, aos Efésios, lá no capítulo 4, ele fala sobre os dons ministeriais e diz que há um propósito nos dons ministeriais, que o corpo esteja plenamente ligado e que nele haja uma justa operação e assim produza o crescimento. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. E por isso precisamos estar ligados. Precisamos estar integrados uns aos outros. É nesse ponto que é importante que você esteja ligado a uma igreja local. Você não encontrará uma igreja local perfeita, tá, querido? Você não vai encontrar uma igreja local em que tudo funcione utopicamente, um lugar para cada coisa em seu lugar. Sempre haverá alguma dificuldade, mas ainda assim, ali é parte do corpo de Cristo na qual você deve estar integrado. Onde você deve adorar junto, onde você deve compartilhar comunhão junto, onde você deve aprender junto, onde você deve partilhar com as necessidades da igreja local, onde você deve contribuir para o funcionamento da igreja local, onde você deve exercer a sua assistência social, que é uma responsabilidade individual de cada cristão. Então o corpo ele é interligado, ele é interligado e interdependente. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de Cristo como cabeça e uns dos outros para a justa operação desse corpo que deve funcionar harmoniosamente. E finalmente, nós temos aqui uma outra comparação a respeito da igreja. A igreja é comparada com os ramos de uma videira. João capítulo 15 é um texto bastante conhecido. E nele Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Vocês são os ramos. Todo ramo em mim que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquele galho, aquele ramo que não produz fruto, ele corta e lança no fogo e ele queima. Bastante conhecida esta comparação e ela tem um pouco a ver também com a compreensão dos discípulos na época, porque eles eram judeus e a videira era, sem dúvida alguma, a planta mais nobre para o povo de Israel. Dela, os judeus tiravam o vinho para o seu uso diário, para as suas comemorações, né? E para o seu dia a dia, fazia parte da dieta deles constantemente. Nela também havia muitas aplicações medicinais, né? Muitos remédios eram tirados da videira, assim como as uvas tinham mais de uma utilidade na cozinha judaica. Infelizmente, o livro do profeta Isaías apresenta o povo de Israel como uma videira que foi bem plantada, bem cercada e bem cuidada e que veio a produzir uvas bravas. E agora Jesus pega esta comparação e aplica à igreja, aos seus discípulos, dizendo que nós somos os ramos da videira.
de onde se espera os frutos. E nós, como servos de Deus, precisamos produzir frutos. Precisamos produzir algo que seja verdadeiramente motivo de glorificação a Deus. A nossa vida espiritual deve ser frutífera. Nós devemos viver verdadeiramente uma vida de comunhão com Deus. A nossa fé não pode ser apenas uma confissão filosófica ou de conhecimento intelectual. Não, a nossa fé precisa ser viva. Precisamos ser espiritualmente vivos. Nós somos os ramos de uma videira verdadeira e o primeiro fruto que precisamos produzir é espiritual. Precisamos viver uma vida espiritual autêntica, verdadeira, conforme nos ensina a Santa Palavra de Deus. Mas nós também devemos produzir frutos uns para com os outros. No nosso dia a dia, na nossa vida de comunhão na igreja local, nós devemos frutificar. Nós devemos aplicadamente produzir para que haja um crescimento e multiplicação na igreja em todos os aspectos. Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, e vós sois os ramos, vós sois os galhos, vós sois as varas. Toda vara em mim que dá fruto. O melhor, o mais perfeito de todos os viticultores. Limpa para que dê mais fruto. Nós também precisamos produzir frutos na sociedade onde estamos inseridos. Não adianta nós, como cristãos, exigirmos reconhecimento e respeito e não produzirmos positivamente na sociedade em que estamos inseridos. Nós não podemos viver numa bolha, fechados no mundo só nosso. O mundo precisa conhecer um estilo de vida que agrade a Deus e que seja socialmente correto. E muitas vezes nós deixamos de produzir esses frutos, nós falhamos nisso. Mas essa é uma aspiração de todo lavrador, que a sua plantação produza frutos. É claro que poderíamos apontar aqui muitos outros símbolos para a igreja no Novo Testamento. Mas é importante que você guarde no seu coração aquilo que hoje deixamos para você meditar. E outras oportunidades teremos. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja a habitação de Deus. Que o Espírito Santo more em nossos corações. Que nós sejamos santuário de adoração a Deus. Que a nossa adoração não se resuma a 2 horas de culto que prestamos 2 ou 3 vezes por semana ou um dia só na semana. Sem desmerecer a importância do culto, a adoração não pode se resumir somente a eles. Eles são importantes. Mas a adoração deve ser uma constante, deve ser a nossa vida. A nossa vida deve ser para adorar ao Senhor. Nós devemos adorar ao Senhor constantemente, todos os dias da nossa vida. A nossa vida deve ser para adorar ao Senhor. Mas também que nós vivamos como uma família. Toda família tem problemas, toda igreja local tem dificuldades. Mas é a família que temos. Talvez você esteja em uma igreja e diga assim, poxa vida, pastor, aqui na igreja tem este ou aquele problema. E a igreja do meu irmão é tão perfeita. Ela talvez seja muito perfeita porque você não esteja lá. Não querendo dizer que é você que vai quebrar a imperfeição. Aliás, que vai quebrar a perfeição. Talvez você está vendo a perfeição porque você não convive no dia a dia daquela igreja. E esse pensamento de que há um lugar perfeito tem feito muitos crentes viverem de igreja em igreja. E isto produz um resultado espiritual negativo. Fragilidade espiritual, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de identificação com os irmãos. Tudo isso são resultados negativos dessa movimentação constante.
Não existe uma igreja perfeita, porque a igreja 100% perfeita será arrebatada e será perfeita na glória. Mas existe um povo de Deus que busca uma vida de santificação e busca se aperfeiçoar a cada dia. E você precisa cooperar nessa busca de aperfeiçoamento onde você está plantado. Que você seja também um membro operante do corpo de Cristo. Num corpo, cada célula é importante. A gente diz assim, o pulmão é importante, o coração é importante. Não, não são só eles. Eles são vitais, mas toda célula do corpo tem a sua importância. E nós não queremos abrir mão de parte alguma do nosso corpo, porque ele é interdependente. Nós somos o corpo de Cristo. Nós dependemos uns dos outros e devemos buscar a comunhão constante uns com os outros, para que esse corpo tenha uma justa operação e haja um crescimento espiritual da igreja. E nós somos os ramos da videira verdadeira e devemos frutificar, devemos produzir frutos. Eu quero orar com você neste momento, irmão em Cristo. Você que nos ouve é convidado a conhecer a Cristo mais profundamente e servir a Ele. Fazer parte deste corpo, ser um ramo frutífero da videira, fazer parte desta família e ser a habitação do nosso Deus. Ore comigo, Pai de amor, Pai de misericórdia, nós oramos a Ti neste momento, Senhor, confiados em Ti, crendo no Teu amor tão grande que nos recebeu como filhos Teus. E nós nos curvamos a Ti para Te adorar, Senhor, para bendizer ao Teu nome, para reconhecer a Sua soberania sobre as nossas vidas. Pai, sê conosco, fortalece-nos, Senhor, segundo a Sua misericórdia. Que estas palavras que aqui ensinamos produzam frutos na nossa vida, Pai. Que sejam sementes que produzam frutos no futuro para o crescimento espiritual da Tua igreja. Olha para o nosso país em dias tão difíceis, fortalece os nossos corações, para que passemos por esta crise e sejamos fortalecidos, Pai. Bendizemos a Ti, Senhor, Te exaltamos e glorificamos, em nome de Jesus. Fique em paz, Deus te abençoe. Continue acompanhando os nossos canais de pregação e ministração da Palavra de Deus.